Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com grande alegria que eu estou participando deste projeto chamado Família Iniciadora da Fé. E o tema que eu gostaria de abordar com você neste vídeo é o tema da oração. A oração na vida do cristão. A oração na sua vida, bem como na sua família. Primeiramente, nós precisamos refletir sobre a importância da oração na nossa vida. Os discípulos, certa vez, pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a rezar, como nós podemos ver no Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, versículo 1. E então Jesus ensinou aos seus discípulos a oração do Pai Nosso, que é a oração por excelência do cristão, é a mais perfeita das orações. Este deve ser também o nosso pedido. Senhor, ensina-nos a orar. Ainda sobre a importância da oração, eu destaco uma fala de Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja. Dizia ele que quando a nossa oração se enfraquece, a nossa fé morre. Ou, podemos dizer, a nossa fé se enfraquece. Porque muitas pessoas perdem a fé? Justamente porque abandonam a prática da oração pessoal, comunitária e em família. O Papa Francisco, recentemente, em uma de suas catequeses, afirmou: a oração, ela é o respiro, a respiração da nossa fé. Nós bem sabemos a importância da respiração. Sem ar, não temos vida. Sem respiração, não temos vida. Também na vida espiritual. Sem a oração, a nossa fé perde a sua força, perde sua vitalidade, perde o seu poder de transformação. Pois bem, na vida de Jesus, nós podemos ver na vida de Jesus a oração de uma forma muito presente. Jesus rezava e ensinava também os seus discípulos a prática da oração. Jesus carregava em si as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Ele era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Na sua natureza divina, ele sendo Deus, ele então não precisava da oração, mas na sua natureza humana, a oração foi uma condição essencial para a realização de sua missão salvífica. Para Jesus, a oração não foi uma opção, mas uma prioridade. No Evangelho de São Lucas, nós podemos ver Jesus como modelo de oração. Nós podemos ver diversos momentos em que Jesus se retirou para a oração. Destaco dois destes momentos, que são, podemos assim dizer, os principais. Lá no momento do seu batismo, está na palavra em Lucas, no capítulo 3, versículos de 21 a 22. Enquanto Jesus rezava, o céu se abriu e o Espírito desceu sobre ele. Em outro momento, nós podemos ver lá na transfiguração, em Lucas, no capítulo 9, versículos de 28 a 29. Jesus subiu a montanha para rezar
e enquanto orava, o aspecto do seu rosto se alterou, suas vestes tornaram-se fulgurante e branca. Então, o que nós podemos aprender com a oração de Jesus nestes dois momentos, no batismo e na transfiguração? Primeiramente, no batismo, a oração, ela nos põe em contato com a graça do Espírito Santo que nós recebemos lá no dia do nosso batismo. A oração nos faz descobrir que dentro de nós existe uma força muito maior do que os nossos medos, do que as nossas limitações, do que os nossos pecados e vícios. A oração nos faz descobrir que dentro de nós existe a força do Espírito Santo e que este Espírito quer conduzir a nossa vida e os nossos passos no caminho da santidade, da justiça, da verdade e da retidão. Na transfiguração, nós vemos que Jesus, em oração, se transfigurou. Transfiguração significa transformação. Pois bem, a nossa vida, ela vai sendo transformada, transfigurada, na medida em que nós nos dedicamos à prática da oração pessoal. Não há transfiguração e mudança de vida, conversão, renovação da nossa mente sem a prática da oração pessoal. O que é oração pessoal? Oração pessoal é aquela oração em que nós fazemos num momento pré-determinado do nosso dia. É claro que durante o dia nós podemos fazer diversas orações, aquelas orações que nós chamamos de jaculatórias, que são orações curtinhas e que alimentam a nossa alma da presença de Deus. Mas nós precisamos ter um momento pré-determinado para nos dedicarmos exclusivamente à prática da oração. A oração pessoal, ela exige 3 elementos. O primeiro elemento, o silêncio. O silêncio. Não dá para rezar em meio ao barulho. É preciso silenciar, pois Deus nos fala quando nós nos calamos. E a oração, ela não pode ser vista como um monólogo, ela é um diálogo, ou seja, eu falo com Deus e ao mesmo tempo escuto a sua voz de maneira especial por meio de sua palavra. Também a oração pessoal, ela exige calma. Ela não pode ser feita com pressa ou com outras ocupações. Nós vivemos num mundo de muita correria, de muita agitação e de pouca oração feita com qualidade, com atenção e com fé. E o último elemento, essencial para a oração pessoal, é a solidão. É preciso buscar um lugar tranquilo para realizarmos a nossa oração pessoal. Precisamos criar aí na nossa casa, na nossa família, um cantinho dedicado somente para a oração, com a Bíblia, com um crucifixo, uma imagem de Nossa Senhora e de algum santo da nossa devoção. E fazer aí deste lugar o nosso espaço de encontro com Deus. Procure criar o hábito da oração pessoal. Assim como Jesus tinha os seus momentos de oração pessoal e esta oração que Jesus realizava possibilitava que ele realizasse sua missão salvífica, crie também você o hábito, imitando a Jesus, e assim você alcançará
grandes graças e, acima de tudo, um crescimento espiritual e um crescimento na fé. Por isso, rezemos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deixo para sua reflexão duas perguntas. A primeira: qual lugar a oração ocupa em sua vida? Qual lugar a oração ocupa em sua vida? E a segunda pergunta: quais são os frutos da oração? Procure refletir estas questões e outras com a sua família. Permaneçamos firmes na fé em Cristo Jesus, na fé da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.